Você assiste a mais um programa Roteiro Espiritualista, que apresenta hoje o método de rejuvenescimento tibetano. E quem nos fala mais sobre o tema é o professor Swami Prem Prabhu. Prabhu, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom, para que os telespectadores entendam um pouco mais sobre o método, eu gostaria que você contasse para nós como ele foi criado, né? E qual o objetivo dele. Esse é um método que não se sabe exatamente qual é a origem dele. Se sabe que ele é um método que foi usado muito no Tibete antigo, né? E ele foi criado em função da pessoa poder avançar em anos, mas mantendo sempre aquele mesmo pique de energia, né? O motivo provavelmente foi esse, né? Porque isso aí são só conjecturas que a gente pode fazer em função das coisas que aconteceram, né? Então ele tem uma preocupação em manter o tônus vital, a vitalidade. Manter a tua energia vital, é justamente isso, né? Sem essa questão disso que a gente chama de envelhecimento, né? De começar a sentir que a nossa energia está baixando, que, né, que a gente está se sentindo mais velho, essa coisa toda, né? Então é para manter sempre aquele mesmo pique de energia, né? E por ter sido no Tibete, eu te pergunto, esse método é ligado a alguma tradição religiosa, alguma doutrina, alguma filosofia? Não, ele não é ligado a nenhuma tradição religiosa específica, né? Porque o budismo, por exemplo, ele apareceu no Tibete, foi provavelmente depois que esse trabalho já tivesse sido praticado lá, quando o budismo chegou no Tibete, provavelmente isso já era praticado no Tibete antigo, né? Uhum. E como é que ele foi trazido para o Ocidente, o método? A única fonte que a gente tem em relação a esse trabalho, né, de como ele apareceu aqui no Ocidente, a fonte que a gente tem, né, de onde surgiu isso, foi através de um coronel inglês que ele serviu na Índia no final do século XIX, né? Quando ele esteve na Índia, ele teve um determinado período servindo lá no norte da Índia, né? Ele ouviu falar a respeito de um determinado mosteiro que as pessoas entravam lá assim muito mal mesmo, o pessoal no bagaço mesmo, saía de lá inteirinho, novinho em folha e tal, né? E aí ele foi perguntando para as pessoas que moravam naquelas regiões, né, sobre essa história toda, e tinha gente que dizia que aquilo era uma lenda, que não existia, e tinha outros que diziam que não, que aquilo era verdade, né? Mas como ele estava muito ocupado com a questão do exército, assim, ele não pôde se dedicar a ir atrás disso, né? Aí quando ele se aposentou pelo exército inglês, ele resolveu morar nos Estados Unidos, lá em Nova York, né? E lá ele conheceu uma pessoa que se tornou amiga dele e tudo, um senhor chamado Peter Kelder, né? Aí eu sei que depois de um determinado tempo, ele morando nos Estados Unidos, isso aí já por volta de 1915, 1920 mais ou menos, ele resolveu voltar para a Índia com o intuito específico de procurar esse tal desse mosteiro, né? Aí ele foi de novo lá para o norte da Índia, ele foi num lugar e outro e tal, que ele até acabou encontrando esse mosteiro. E ele morou durante 4 anos nesse local, né? Aí depois desse período ele retornou para os Estados Unidos, se encontrou novamente com esse amigo dele, Peter Kelder, né? E este Peter Kelder resolveu então fazer um pequeno livro contando essa narrativa toda das coisas que o coronel contou para ele, sobre as coisas que aconteceram, como é que eram essas práticas e tudo mais, né? Essa história, digamos assim, ela foi lançada nos Estados Unidos como um livro chamado O Olho da Revelação, The Eye of Revelation, lá por volta de 1928, 29 mais ou menos. Mas naquela época não havia muita gente interessada nesse tipo de coisa, né? Imagina, no século passado. Aí aquilo tudo foi esquecido, né? Aí no final dos anos 80 é que alguém reencontrou aquilo de novo e aí lançou aquilo de novo nos Estados Unidos. Aí dessa vez foi uma coisa muito grande, aí... assim, a quantidade de gente que se interessou por esse trabalho e tudo mais, né? Foi aí então que a coisa se propagou mesmo, né? É por isso que eu falo assim que a única fonte que a gente tem assim desse trabalho é essa estadia que esse coronel
né, teve lá na Índia, no norte da Índia, que seria já o sul do Tibete, digamos assim, né, nesse período, né. E esse mosteiro provavelmente não exista mais hoje em dia, né, porque com essa invasão chinesa do Tibete, eles fizeram uma devastação tão grande, né, que eu nunca mais soube de ninguém também que falasse a respeito disso aí, né. Bom, agora o que a gente conhece é o livro do Peter Creel, que é A Fonte da Juventude. A Fonte da Juventude. É uma nova edição do Olho da Revelação. Seria uma nova edição, né? Esse primeiro tem algumas pequenas coisas diferentes, mas o esqueleto da coisa, digamos assim, seria o mesmo. Aquela estrutura é a mesma, né? A maneira como ele explica ali como se faz aqueles exercícios, né? Aquelas práticas todas. A essência é a mesma. Né? A essência é a mesma, Bom, mas então vamos às práticas agora. Que práticas são essas desse método tão milagroso? O que carrega, digamos assim, 85% desse trabalho são os exercícios chamados exercícios isométricos, né? Quer dizer, a gente olhando de fora, aqui no Ocidente, a gente olhando, a gente chama isso de exercício, né? Mas lá no Tibete, eles não chamavam isso de exercício, eles chamavam de rituais, né? Porque eles têm um impacto no organismo muito mais além do que um simples exercício físico que vai se fazer numa academia, por exemplo, né? Porque para nós é exercício porque envolve movimento, né? Aí para nós ocidentais, tudo que envolve movimento é exercício, né? É porque esses exercícios, diríamos assim, exercícios, eles trabalham diretamente com os chakras, né? Com a velocidade dos chakras, que são o centro de energia do corpo, né? Quando você diz velocidade, você diz a qualidade de energia dos chakras? Não, a velocidade mesmo, porque esses centros de energia, eles giram numa velocidade, o natural deles, quando você está bem e tudo, eles giram numa velocidade muito alta, né? E se você continua avançando em anos e mantendo essa velocidade nesse alto nível, digamos assim, aí que acontece essa coisa toda de você avançar em anos e mantendo sempre aquele mesmo pique, né? Porque esses seus centros de energia estão regularizados, digamos assim. Porque quando a gente fala que a velocidade do chakra está regularizada, é que ele está girando numa velocidade alta e geralmente girando no sentido horário, né? Bom, os chakras, né, para os telespectadores entenderem um pouco mais, são centros de energia que não estão no corpo físico, eles né? não estão no corpo físico. Você pode explicar um pouco sobre os chakras, assim, para... Os chakras, eles estão localizados no nosso campo energético, né? Então, são 7 os principais, né, que vai desde a base da coluna, que seria o chakra, que a gente chama de chakra raiz, né? Que ele é associado à cor vermelha, né? Uhum. E o segundo chakra está mais ou menos nessa posição ao redor do umbigo, digamos assim, nessa área do umbigo, né? Que é ligado, associado à cor laranja, né? Temos depois o chakra do diafragma, né? Que é esse encontro aqui desses dois ossos, né? Que é associado à cor amarela, né? Depois o chakra do coração, né? Que é no centro do peito, que é associado à cor rosa ou verde, né? Porque ele está muito ligado a esse processo de cura também, que é essa cor verde, porque também não é à toa que em hospitais e tal se vê muito essa coisa da cor verde. Talvez nem os médicos sabem por que estão usando essa cor, mas é porque isso aí, já há milênios, isso aí é associado com a cor da cura, né? Que é essa transformação dessa energia para a cura, né? Depois tem o chakra da garganta, né? Que ele é associado à cor azul celeste, né? O chakra do terceiro olho, que é localizado, né? Nessa região entre os olhos, que é ligado à cor azul índico, né? Essa cor de calça jeans, né? Uhum. E o último chakra que é ligado à cor, associado à cor branca ou violeta, né? Eles são, para as pessoas sensitivas que enxergam essa coisa toda ligada a campo energético e tal, né? Veem isso aí como uma espécie de um funil, é como se fosse um funil, né? Que ele sai não só para frente, como tem o chakra das costas também, né? Tem toda essa coisa... Ele transpassa o corpo. Digamos assim que esse chakra do coração seria, se você passar uma linha do centro da cabeça
até a raiz da coluna, né? Você pega do meio daquela linha, você puxa, então, digamos, esse funil que vem para cá e esse funil que vai das costas que vai na direção contrária, né? E esse funil, digamos assim, eles giram sempre numa velocidade muito alta, né? Porque a função dos chakras é absorver essa energia que vem do cosmos para passar essa energia para todos os órgãos do corpo, para o funcionamento do organismo, né? Para a nossa energia vital, porque se não tivesse o chakra a gente não estaria vivo, né? Porque eles é que fazem toda essa transposição dessa energia, né? E eles, com o tempo, envelhecem. Eles perdem a capacidade de girar numa velocidade... Uma velocidade alta, né? Aí começa a desregular, né? Então, uns continuam a girar numa velocidade talvez mais alta, outros menos e tal. Então, a função desse trabalho tibetano é fazer esses centros de energia voltarem novamente a girar, então, nessa alta velocidade, né? Esse que é, digamos assim, que é basicamente a função desse processo, né? Bom, as práticas, os exercícios, aspas, né? Que para os tibetanos não são exercícios, são rituais, né? Eles trabalham basicamente com o quê? Eles são poucos movimentos, né? São 5, eu acho, né? Eles lembram um pouco, assim, tem alguma coisa a ver com postura de yoga. Quem já viu postura de yoga pode achar que aquilo seja meio parecido, né? Mas era uma coisa um pouco mais dinâmica, né? A maneira de você fazer esses exercícios, né? Porque não é parado, né? Tem movimento, né? Ele tem movimento, Inclusive, a consequência, digamos assim, quando você faz uma série desses exercícios, a maneira como você se sente é um tanto quanto diferente da yoga, né? Porque eu já fiz yoga também durante bastante tempo e a yoga deixa você numa energia mais lua, assim, aquela coisa mais tranquila, assim, quer dizer, tranquila, legal, assim, também, né? Mas é uma energia mais, assim, lua, digamos assim, né? Né? E esse trabalho tibetano, não, ele desperta energia, né? Você sai dali com uma disposição, com todo aquele pique, assim, tal, né, tal. Inclusive, ele é muito bom também para quem pratica exercício, porque ele vai te dar muito mais disposição ainda, né? Qualquer coisa que você vai fazer, se você vai nadar, correr, jogar tênis, sei lá o que mais, né? Ele te dá com muito mais disposição, né? E, inclusive, essa coisa também de você ficar bem fisicamente, né? Isso aí influencia também a sua mente, né? A sua questão psicológica, né? Prabhu, o método de rejuvenescimento, ele não se restringe apenas aos exercícios, né? Diga, aos movimentos, não é? E eu gostaria que você respondesse após o intervalo. Aguarde um instante só, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos a conversar sobre o método tibetano de rejuvenescimento com o professor Swami Prem Prabhu. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Você está assistindo ao Roteiro Espiritualista, que recebe hoje o professor Swami Prem Prabhu, que nos fala mais sobre o método de rejuvenescimento tibetano. Prabhu, no bloco passado eu te perguntei, afirmei, que o método não se restringe só às práticas físicas, né? Ele tem outras recomendações. Você poderia comentar com os telespectadores, para os telespectadores? Esse trabalho, ele tem algumas coisas a mais também, né? Ele não se restringe só a esses exercícios, né? Ele tem alguma coisa a ver também com a questão do Om.
O Om é o som, digamos assim, o som primordial da existência, né? Isso é uma coisa já muito antiga, já na Índia, no Tibete, no Oriente todo, né? Esse som do Om, que as pessoas que fazem yoga, que estão ligadas à meditação, essas coisas, todo mundo já ouviu falar, ou já ouviu, ou já até entoou, o cantor já esse som, né? Que seria, digamos, um O-M, né? Às vezes pode ser também A-U-M, né? A-um, né? Então o som, ele é basicamente assim, ele é um O assim bem esticado e tem o M, ele entra no finalzinho. Então é assim, Muitas vezes quando você está numa meditação assim mais profunda, quando você está num lugar muito silencioso, assim muito longe de barulhos e de cidade, você começa a escutar um som assim que se parece com um zumbidinho assim de abelha, assim, mas muito, muito sutil assim, né? Às vezes você acha que pode ter alguma coisa no ouvido, mas não é. Esse é o som primordial da existência, né? Quando a gente é criança é muito mais fácil da gente escutar isso aí, né? Mas às vezes a gente não dá bola, né? Não percebe muito. Não percebe muito, né? Mas isso é muito próximo, né? Então, a gente cantar esse som, entoar esse som ou fazer esse som depois de uma prática desses exercícios, né? É muito bom porque ele tem um poder, assim, digamos assim, de reverberar nesse centro de energia, nesses chakras, né? E isso aí a gente pode fazer quando estiver, por exemplo, caminhando, numa caminhada, ou tomando banho de chuveiro, em qualquer momento, né? Isso aí realmente é uma das coisas que fazem parte desse método tibetano, né? E a outra coisa é em relação à alimentação, né? Porque esses lamas tibetanos que criaram esse processo, eles não te dizem assim, você tem que se alimentar dessa forma, tem que ser vegetariano, tem que ser isso ou aquilo. Eles falam só a respeito de combinação de alimentos, né? Isso essa combinação de alimentos, essa maneira como eles falam, ela tem uma preocupação com o tempo da digestão, né? Assim, pelo que eu percebi, assim, uma preocupação com o gasto energético que é dispendido com a digestão, né? Por isso as combinações, porque né? Isso tem a ver com porque se você se alimenta de uma maneira errada em relação à combinação, justamente você vai despender muito mais energia para fazer esse processo todo, né? Tem alguma coisa a ver com aquilo que muitos médicos hoje em dia dizem, né? Nos Estados Unidos e Europa, tem vários livros sobre a combinação de alimentos, né? Então, o que eles colocam, assim, de princípio, pode parecer muito radical para o tipo de alimentação que a gente tem, né? Por exemplo, essa combinação do que seja amido com proteína animal, que a gente adora, eles né? não consideram uma boa combinação, não. Essa coisa de hambúrguer, pizza, lasanha, sanduíche de queijo, pão de queijo, tudo isso aí não é uma boa combinação, segundo o que eles falam assim, que a pessoa só é bom assim, é bom não, mas se você estiver num determinado local que você vai comer uma coisa desse tipo, se você estiver com a saúde bem assim e tal, isso não vai ter grandes problemas no seu organismo, mas se você estiver com a saúde já meio depauperada e tal, isso aí não é uma coisa muito boa não, né? Então, são várias pequenas regrinhas assim que eles colocam, né? Que fazem parte do método, Que fazem parte do método. A pessoa, por exemplo, que não come nenhum tipo de proteína animal, nenhum derivado de leite, nenhum tipo de carne, não tem nenhum alimento que entre em colisão. Tudo isso aí se combina, qualquer coisa, né? Agora, se você faz uso de algum tipo de derivado de leite, algum tipo de carne, aí realmente tem algumas coisas assim que você tem que ver como é que você vai fazer, né? Agora, o que eu vejo assim, que isso aí tudo é uma coisa que tem que vir de dentro para fora, né? Todo tipo de disciplina que vai de fora para dentro, ele é meio complicado, né? O seu coração tem que estar junto, É aquela né? coisa, né? Que você faz uma dieta, fica naquela coisa de querer fazer dieta, aí passa na frente de uma loja de chocolate e a dieta acaba ali, né? Você... Tem que ser uma combinação com as suas emoções também, tem né? que ser aquilo que você... O que eu falo geralmente para as pessoas é pegar, assim, tipo uns 3, 4 dias no mês, assim, ou num determinado período, de seguir aquela alimentação para você ver os benefícios que começam a vir para você, né? Porque aí então, realmente você vai ter uma ideia do que é essa coisa toda, né? Do método. É. Então, o método seria basicamente as práticas físicas, o entoar, o som fundamental e a alimentação. Ou teria mais alguma coisa? Não, essas 3 coisas é basicamente o essencial desse trabalho, né? Ele
que é praticamente fundamentado nesses 3 pilares, digamos assim, né? E assim, tem algum tipo de pessoa que não possa praticar esses 3 pilares? A pessoa que não tem, que tem, digamos assim, problemas muito severos de coluna, por exemplo, né? Isso aí é o que é mais complicado, porque esses exercícios eles realmente mexem com a coluna da pessoa, né? Uhum. Tá? Isso aí. Agora pessoas que têm outras coisas, por exemplo, essas coisas ligadas a problemas com nervo ciático, por exemplo, eu já tive... Que é coluna um pouco, né? Mas eu já tive alunos assim que tiveram uma melhoria de 90% quando começaram a fazer esse trabalho. E essas pequenas coisas, tipo pessoas que têm sinusite, gastrite, essa coisa toda, né? Isso aí tudo dá uma mudança bastante grande. Eu tive uma aluna assim que ela tinha uma gastrite crônica, assim, já de muitos e muitos anos. E tinha aquele costume também, almoçava e depois do almoço já comia um pacote de biscoito, já queria comer um chocolate, não sei o que, ficava o dia inteiro naquela história, né? Aí ela me falou que começou a fazer essa prática, os exercícios e tal, aí chegou um dia, foi almoçar e tal, aí a hora de abrir aquele pacote de biscoito simplesmente não apareceu à vontade. Não apareceu à vontade, a coisa foi, e aquela gastrite também se foi, né? Então tem muitas coisas assim que são... Alguns naturalistas, né, alguns terapeutas naturalistas dizem que quando você vai trazendo um equilíbrio para o seu corpo, alguns vícios vão desaparecendo, né? O vício do doce. E tem muitas vezes você até nem se lembra que você tinha aquele vício, né? A coisa simplesmente vai embora e muito tempo depois, talvez você até nem se lembre mais, né, que existia aquela coisa, né, que você tinha aquela... Mas uma pergunta que não quer calar. O que em nós envelhece mais? O corpo ou a mente? Bom, digamos assim, de uma maneira natural, o corpo viria em primeiro lugar, né? Porque essa questão da mente tem muito a ver com uma atitude sua interior em relação à vida, né? Isso aí reflete na sua mente, né? Agora, o corpo é aquela coisa física, né? E isso aí, esse trabalho, a função dele é realmente agir em cima dessa questão física, mas se ele age em cima da questão física, automaticamente essa coisa da mente vai junto, porque a gente é corpo-mente, é um organismo só. Não existe essa divisão entre corpo e mente, é o que se diz o que se diz na Índia, né? Que o corpo, digamos assim, é a parte física da mente, digamos assim, né? É a expressão física da mente. Então por isso que essa coisa muito que se fala muito, essa história de somatização, né? Tem muitas, talvez até a maior parte das doenças são somatizações mesmo, né? Porque uma coisa está ligada à outra, né? Se uma coisa fica bem, a outra também. Se uma coisa está mal, o outro está mal também, assim por diante. Então, você é partidário de que quando você trabalha com o corpo, você cria grandes chances da sua mente reagir melhor. Justamente. E o inverso também, né? Se você trabalha com a mente. Também, porque geralmente trabalhar com a mente de uma maneira positiva, né? Porque é isso aí que tem que ter um certo cuidado, né? Outra pergunta sobre essa questão é como, já que os tibetanos acreditam no karma, né, o que para as doutrinas ocidentais seria a lei de ação e reação, como ficaria essa questão das doenças físicas, né, relacionadas ao físico, que vêm karmicamente para nós? Como é que o método se relacionaria com isso? Ele se relaciona de uma maneira assim, meio indireta, digamos assim, né? Porque não é, digamos, o foco desse trabalho esse tipo de coisa, né? Essas coisas que a gente carrega de outras vidas, né? Que de repente vão impactando, né? Nessa nossa vida agora, né? Mas essa maneira indireta dele trabalhar com isso é porque, digamos assim, que essas coisas que estão impregnadas na nossa aura, digamos assim, de coisas de vidas passadas e tal, se você começa a reagir com o seu corpo de uma maneira positiva, né, muitas dessas coisas pode ser até que acabem meio que se dissolvendo, né? Dentro da lógica de que o corpo impacta na mente. Algumas talvez nem tanto, porque às vezes tem coisas mais pesadas mesmo que você traz e tal, que isso aí
você vai ter que ir atrás de outras maneiras de curar isso, né? Mas isso aí, essa coisa, como você falou, de que você está bem, né? Você está com uma boa disposição, certas dessas coisas aí automaticamente poderão até meio que ir se diluindo, né? Ok. Muito obrigada, Prabhu, pela sua entrevista ao Roteiro Espiritualista. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada.